Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro Gil de novo, mais um episódio do nosso Wakecast. Para você que está vendo esse episódio pela primeira vez, tem uma série de outros episódios muito legais sobre inteligência artificial, sobre varejo, sobre NRF, então vai ter um link aqui em cima em algum lugar para episódios anteriores. Curtam e compartilhem. Hoje, direto do Wake Summit 2024, estou com os meus amigos aqui, Palota e Diogo Oller. Vamos falar sobre a experiência do consumidor na era do Unified Commerce. Bom, pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem aqui comigo. Queria que vocês se apresentassem para a gente começar esse bate-papo aqui. Eu sou Palota, da Shoulder, diretor de tecnologia. A Shoulder é uma empresa que vende produtos para a mulher, é um público feminino, mas está participando agora de novos mercados, masculino também. A empresa ela tem 85 lojas, mais de 1.000 franquias e está fortemente presente no e-commerce. E, enfim, é isso, é um prazer. Bacana, agradeço, Gil, o convite. Meu nome é Diogo, sou cofundador da Social Digital Commerce. Hoje somos um dos principais players do mercado de full commerce, ajudando indústrias, grandes varejistas a entrar no nosso mercado digital, né? E hoje eu estou à frente de toda a área de digital da empresa, né? E estou aqui para colaborar um pouquinho aqui nesse papo bacana com vocês. Bom, pessoal, eu queria começar o papo. Primeiro, de novo, super prazer ter vocês aqui. Mas a gente está falando muito hoje, no dia todo, sobre como está tudo conectado, né? E eu acho que nenhuma geração a gente viveu tantas mudanças em tão pouco tempo, né? Essa era da informação para a era do conhecimento, para eras de automação, né? Inteligência artificial entrando agora. Eu queria que vocês dessem a visão de vocês para como esse mundo conectado, loja física com loja virtual, CRM olhando para o todo, muda a experiência do consumidor, na opinião de vocês. Pode começar. Legal. Eu acho que muda tudo, né, Gil? O consumidor, a gente já passou por algumas evoluções ali, né, do consumidor nos últimos anos, e parece que no digital essas mudanças elas acontecem de maneira muito mais rápida, né? O consumidor hoje, ele cada vez mais ele quer ficar conectado com a marca, né? Ele quer se sentir parte da marca, né? Se preocupa realmente não só com o produto que ele está comprando, mas de quem ele está comprando, né? E até quem está do outro lado vendendo para ele, atendendo ele. Então, esse mundo conectado no qual a gente precisa prover a mesma experiência para um consumidor em diferentes canais de contato, em diferentes pontos de contato, seja ele de venda ou de atendimento ou até de marketing mesmo, né, muda completamente a maneira como a gente interage com esse consumidor. Eu preciso entender agora realmente a fundo quem ele é e como que eu chego nele e entendo o que ele está querendo de mim, né? Então, realmente é algo que, assim, a gente tem que estar muito atento realmente para ir ouvindo, né, o que esse consumidor está querendo hoje da gente. E ali, assim, a gente passou por algumas etapas. Quando a gente fala de omnicanalidade, de forma resumida, né, a gente plugou todos os estoques possíveis e imagináveis nas plataformas existentes e começou a vender, né? Então, eu vou falar o caso da Shoulder. Na ocasião, tem 2 CDs. Eu vendia no e-commerce através desses 2 CDs, e aí, em dado momento, eu passei a ter 87 CDs, porque todas as minhas lojas viraram CD de abastecimento. Isso, em linhas gerais, é omni, né? Quando a gente fala da questão de Unified Commerce, é trazer o cliente para o centro e de uma forma também sem barreiras, porque os CDs perderam a barreira, o cliente não perdeu a barreira inicial. Então, o que acontecia muito quando a gente colocou o Omni? Eu fiz um pedido no e-commerce, você ia numa loja física, ou sua esposa, melhor dizendo, ia numa loja física. Olha, eu fiz um pedido no e-commerce e eu não sei quando é que vão entregar. A minha menina da loja, por mais boa vontade que ela tinha,
Ela ia chegar para você e falar, ó, eu vou te dar o telefone do saque, do CX, né? Isso, assim, eu entrego de todos os canais, está tudo interligado, mas o cliente não está interligado. Sim. Né? Então, quando a gente começa a falar dos novos caminhos de experiência, é como eu interligo agora o cliente de uma forma unificada a qualquer canal. Então, quando uma cliente vai numa loja e ela quer comprar um produto e o produto não tem na loja e eu vendo pelo site um produto dela, isso é Omni. Quando ela chega e fala, olha, mas eu comprei esse produto e eu não sei exatamente como é que é, eu só sei que é preto, e eu quero combinar alguma coisa com ele, a pessoa olha no celular, vê qual foi a compra do e-commerce, vê a data de entrega, vê que eventualmente teve uma queixa no CX sobre aquele produto, ou um elogio de um NPS. Ou seja, eu comecei a interligar o cliente a todas as plataformas. Não é o estoque só. O estoque é um benefício muito de faturamento, tudo mais. Agora, o foco no cliente é interligar o cliente a todos os canais de forma muito transparente, muito transparente. Eu costumo brincar, né? E não é até uma brincadeira séria, porque, assim, omnicanalidade não é uma chavinha, né? Não é uma feature, né? Não é uma feature da plataforma, eu ligo, ó, Omni. A omnicanalidade é uma cultura, né? Essa cultura tem que estar impregnada na companhia. Então, a vendedora tem que estar envolvida para saber que um pedido para poder informar e atender a cliente da melhor maneira possível em quando vai receber o produto na casa dela. Se alguém for tocar uma venda no site, ela tem que contribuir para que tudo aconteça com a menor fricção possível, né? Queria ouvir de vocês, o Diogo, mais pela experiência que ele tem nos clientes dele, e você, Palota, como é que foi essa mudança cultural dentro da companhia para que esse cliente, de fato, ficasse no centro da operação? É esforço, né? É o que você falou, não é virar chavinha. Mas é determinação do board que, assim, não pode ser diferente. Sabe? Tem que ser. E aí, nesse sentido, você caminha tudo para que isso aconteça. É óbvio que existem vários obstáculos. Então, vou citar obstáculos simples que eventualmente aconteceu. Os nossos foram superados, mas cada um tem os seus desafios. Sim. Eu fiz uma compra no site, entregou na loja, eu quero devolver na loja física. Qual o problema? Né? Vai lá e devolva na loja física. Eu quis fazer, por exemplo, eu peguei uma troca de um cupom no site de uma troca eventualmente e quero fazer essa troca na loja física. Qual que é o problema? Né? Eu fiz uma compra na loja e eu quero fazer uma interação com o site porque eu preciso reclamar desse produto. O pessoal do CX tem que saber exatamente o que eu comprei. Então, é um caminhar constante, mas com foco em uma única direção. Tentar unificar o cliente em todas as plataformas, de preferência na palma da mão da vendedora, assim como na palma da tela, né, fazendo uma analogia do meu CX, mas para que ele conheça a intimidade daquela cliente, o que ela compra, o que ela não compra. Então, todo esse caminho que a gente percorre tem muita tecnologia por trás, tem muito esforço por trás. E qual que é a magia? O cliente não perceber nada disso. Bom. Tudo isso é back. Eu preciso fazer uma integração com esse sistema, com aquele sistema. O esforço é de tecnologia, o esforço é de engenharia. E para o cliente, assim, alguém pressionou um botão e a informação apareceu na frente do cliente. Isso em todos os canais, né? Porque eu não escolho como é que o cliente quer ser atendido. Então, pode ser pelo WhatsApp. Sim. Né? Então ela pode estar falando com a consultora ali pelo WhatsApp e a consultora fala, olha, mas eu estou vendo que você comprou esse produto na loja, eu vou te mandar o link do carrinho. Mas tem isso de treinamento também, né? Muito treinamento. E assim, a gente parte muito do princípio que desse respeito humano. Então a gente percebe, assim, em dado momento histórico, a gente discutia assim, a venda que a vendedora orienta uma cliente a comprar no site, comissiona ou não comissiona? Óbvio que comissiona. Sim. Como é que eu vou fazer? É um problema nosso. Mas é óbvio que comissiona. Então, quando você parte desse princípio, é óbvio que tem que acontecer, vai acontecer. Não tem discussão nesse sentido. E aí você começa a criar uma cultura de adesão. Porque imagina o seguinte, qual que é o incentivo de um vendedor? Vender, ganhar comissão, certo? Eu ampliei o estoque dele, de repente, de 8 mil peças para 40 mil peças. Ele não enxerga uma barreira, ele enxerga uma oportunidade. Desde que seja um relacionamento franco e direto. Então,
A fricção que existe, às vezes, é uma fricção de treinamento, de como fazer, mas ela tem um interesse genuíno de aprender. Isso facilita muito. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim, as pessoas, não é que elas não gostam de mudança, elas não gostam de ser mudadas, né? No meio do caminho, se você mostra que tem uma oportunidade, não é que você vai mudar a pessoa e no fim ela as coisas vão acontecer melhores, de maneira mais integrada para elas. Obviamente que a adesão acho que se torna mais fluida, né? Mais simples. Né? Total. E assim, sei lá, você pega exemplos. Você falou de treinamento, né? Tem equipe de treinamento, porque nem todo mundo nasce sabendo, eventualmente, né? A gente trabalha pelo Brasil afora e às vezes a diferença de cultura ou de adesão à tecnologia é muito ímpar. Então, nesse aspecto, assim, é plataforma de treinamento, é acompanhamento do que está acontecendo. Então, assim, eu tenho várias modalidades de venda. Sim. Alguma não está acontecendo em alguma loja, tem uma equipe ligando naquela loja para saber se é uma falha sistêmica ou se é comportamental. Posso te falar? Mais de 60%, 70% é comportamental. É alguma coisa que eu não sei bem como fazer, mas quando você explica como fazer, ela faz. Ela faz, porque tem esse princípio da transparência, inclusive de renda mesmo. Fala, poxa, a shoulder ganha, a vendedora ganha, todo mundo ganha, não há por que não acontecer, entendeu? E legal. A cliente, que é o melhor, ela se sente mega acolhida. Boa. E você, Diogo? Conta aí pra mim. A gente falando de que o Omnichannel ele é cultura, né? E você até citou o CX, eu acho que CX também é cultura. Sim. Né? E hoje lá na Social a gente bate muito forte principalmente nisso, né? na experiência que esse cliente tem. E quando a gente está falando de Unified Commerce, a gente precisa também unificar o conhecimento dos nossos times internos. Então, é legal e a gente faz muito essa troca, né? Nós atendemos hoje, né, várias lojas de e-commerce, diferentes mercados, e eu tenho uma estrutura 360 olhando para o cliente. Então eu vou ter um analista de e-commerce, eu tenho uma analista de CX, eu tenho alguém na logística que está trabalhando para essa marca, né? Então o intercâmbio também entre essas pessoas, através de treinamento e troca de conhecimento para entender que a pessoa que está faturando a nota, aonde vai chegar, né, essa nota, como que ela chega, né, que está empacotando, na verdade, está empacotando ali o produto e como ele chega no final a esse cliente, né, entender por que é importante o trabalho dele e como tudo funciona e tudo se conecta, é super importante. Então hoje existe uma cultura de CX grande lá dentro da Social para que a gente pense realmente em experiência do cliente, né, como um centro de tudo, e aí em todas as áreas, né, porque o CX ele não é a ponta do atendimento na hora que eu tô, né, apurando algum problema ou apurando algo que aconteceu ali com o cliente. Ele é justamente a experiência que eu entrego para esse cliente desde o início do processo, desde a entrada desse pedido lá dentro, né? E para isso a tecnologia hoje, né, um data lake, os dados que a gente tem dentro da empresa para poder fornecer esse conhecimento, ter todos esses dados ali, entender por onde esse cliente entrou, né, e por onde que ele foi atendido, e o que ele comprou, né, e como que ele se envolveu com cada uma das marcas, é o que acaba dando para a gente o conhecimento para na ponta ali a gente atender ele e proporcionar a melhor experiência na ponta. Né? Boa, eu quero puxar esse tema aí de dados e CRM, mas antes eu queria dar um passinho para trás. Você falou de NPS, né? Bom, então obviamente você falou NPS, vocês devem medir o NPS. Nessa jornada de omnicanalidade, quais foram os aprendizados que vocês tiveram na medição de NPS? Depois, Diogo, não sei se vocês medem lá, se você puder falar um pouquinho também do que você tem pego no NPS, como a gente traz uma melhoria no fluxo, na operação para o consumidor, acho que é super legal. Cara, uma ferramenta importante de ouvir o cliente é o NPS, é o CSAT. Sim. São parâmetros de medição que a gente dispara para os clientes. A gente tem um hábito, e algumas histórias até engraçadas, que assim, a lista de queixas é o que a gente mais olha. Porque a lista de elogios, ela serve para o nosso ego, né? A queixa, ela faz você mudar alguma coisa. O elogio, você corre o risco
de entender que está tudo perfeito. Então, e isso é muito desde o CEO da empresa, que quando era papel, hoje é no celular, mas quando era papel, alguém imprimia tudo mais, levava para os lugares, levava para um banheiro, levava qualquer coisa, qualquer lugar que ele estava ali meio ocioso, para ler as queixas. Então, essa inquietação de buscar a experiência e o relato dos clientes descontentes com a experiência é o que faz a gente mudar. Então, assim, hoje, naturalmente, com a evolução de dados, a gente não mais imprime papel, né? Hoje, inclusive, assim, se você falar um NPS, se der uma nota legal, e você tecer um comentário, que aquele comentário a gente entende que tem algo negativo ou um ponto de melhoria, quem fala isso para mim, quem muda a nota para mim é uma IA. A gente colocou IA no processo para ler todas as respostas, para eu ver se eu preciso reclassificar essa nota, porque eu preciso dar uma tratativa de uma queixa. Então pode acontecer, você fala assim, olha, minha experiência foi super legal, foi bacana, não sei o quê, a cliente Márcia me atendeu super bem, nota top, bacana, mas seria muito legal que no provador tivesse um espelho, ou ela não mudou a nota dela para ela, assim, tá muito legal, é que ela fez um comentário que para nós é muito rico. E isso se perdia. Esse algo a mais que vocês precisam melhorar. É, né? esse algo a mais. E aí, pra você ter uma ideia, assim, desse algo a mais, isso, uma vez que vira A, começa a virar GRA, começa a virar uma série de informações. Antes de ontem, a gente teve uma reunião interna envolvendo basicamente todo o corpo de diretoria, que o tema da reunião era experiência do cliente. Legal. Então, assim, tava a logística, tava o meu diretor, tava meu pessoal de TI, tava o pessoal comercial, tava o pessoal de e-commerce, tava todo mundo lá falando assim, poxa, é legal a gente embalar na loja desse jeito? É legal a gente fazer isso? O que dá pra... não dá pra fazer uma impressão de cartãozinho de presente, já que você escreveu, na loja? Porque você deu fácil, por que eu não faço na loja? Quanto custa isso? É para viabilizar, porque esse ouvido atento ao cliente, o cliente já sabe qual que é o problema. Teve alguma coisa do processo que vocês mudaram? Alguma coisa que você lembra pontualmente? Assim, cara... curioso para essas coisas. Cara, bastante, assim, no geral. Você tá uma pontual ali que era referente, por exemplo, assim, a loja faz um atendimento para sua esposa, eu mando um código para ela, naturalmente, a vendedora que mandou o código é beneficiada desse processo, e assim, de certa forma, não existia um acompanhamento depois disso. Tá. Sabe, hoje qual que é a ideia? A gente informa a loja que seu pedido foi faturado, a gente informa a loja todas as etapas que estão acontecendo, que a vendedora não tem a visão do que está acontecendo, mas ela passa a ter a ciência do que está acontecendo. E aí, quando a gente começa a registrar o recebimento, dependendo da transportadora, ou o despacho, a gente começa a olhar e falar assim, olha, é a oportunidade da vendedora falar, pergunta como é que foi. Legal. Então, é desmistificar que assim, eu fiz até uma parte e a outra área vai fazer outra parte. Não, a cliente, ela continua sendo atendida pela empresa. Então, assim, falta alguém da loja ter esse instrumento? Falta, é um app, é algum mecanismo? Então, esses são mudanças de carinho e de cuidado que não dá para não ter. Legal. Não dá para não ter. Sem dúvida. Hoje, dentro da Social, o NPS ele faz parte, inclusive, dos critérios de bonificação. Legal. Né, de bônus. E aí, desde C-levels até heads, analistas que estão na ponta ali fazendo a venda digital. Então, é extremamente importante. Nós lidamos com 2 clientes, né? Nós lidamos com o cliente B2B, que é a marca que eu estou atendendo, só que eu lido com o cliente B2C, que é o cliente do meu cliente, né? Então, para mim é muito importante, inclusive, entender como eu estou atendendo o meu cliente B2B, a satisfação que ele está tendo, e como que o cliente dele está entendendo que eu estou me relacionando, que a marca está se relacionando com ele, né? Então, existe hoje um cuidado grande, porque, claro, né, a gente criou essa cultura, o NPS, ele passa por todas as áreas, né, e aí ele é individual, por área e pela empresa, né, e por loja também. Então hoje é essencial ali na cultura da social a medição para que a gente consiga atender realmente o consumidor e consiga melhorar os processos lá dentro. Boa, e aí vamos falar nesse processo todo, que isso também faz parte, né?
como é que a gente integra os dados, né? Porque acho que é o grande... todo mundo fala que o dado é o novo petróleo, né? Só que a gente precisa saber extrair, né? Porque assim, o dado pelo dado não serve para nada, né? Outro dia fui convidado para fazer uma palestra e todo mundo fala de dados acionáveis, né? É óbvio, tem que ser acionável para você fazer alguma coisa, mas antes disso a gente já precisa ter os dados disponíveis, né? E tem uma dificuldade, as empresas foram sendo construídas em clusters, né? E aí quando você pega, sei lá, informação de estoque, junta com a informação de pedido do e-commerce, com pedido da loja física, entende que é o mesmo consumidor, como essa mudança toda, essa arquitetura de dados tem mudado a companhia de vocês? Vai lá, você. Vai lá, Diego. Bom, hoje é essencial, né? A gente trabalha o dia inteiro com dados na nossa cara ali, né, na tela, para que a gente possa evoluir e, de fato, agir com rapidez, né? A gente trabalha aqui no mercado digital e no varejo, né? E, principalmente, quando a gente fala de digital, a velocidade com a qual a gente toma a ação, ela é muito importante, né, no dia a dia. Então, hoje a gente tem um data lake ali que consegue trazer todos os dados para dentro, né, de logísticas, entregas, do nosso atendimento em loja física, atendimento digital, de toda, né, por regiões, o que faturamos, para onde foi. E quando a gente integra tudo isso lá dentro, aí começa realmente essa segunda parte, que é o que eu faço com esses dados, né? Agora eu tenho todo esse petróleo aqui, mas se eu não souber extrair, cara, vou morrer com ele lá debaixo da terra, né? Então, hoje a área de BI ali da Social é uma das mais importantes, que com inteligência artificial também, uma ajuda de análises preditivas e também vários profissionais ali dentro da área que trazem insights para as nossas áreas de marketing, para as áreas de client service, para a área de logística, para que a gente possa de fato entender, eu estou atendendo bem o meu cliente aqui com a experiência na loja, mas a entrega talvez não esteja tão legal. Ou então, minha entrega está ótima para essa região, mas não está boa para outra, né? E aí a gente vai moldando, né? E com rapidez, né? Porque o consumidor está cada vez mais rápido, né? Eu acho que ele tem a paciência no primeiro contato, né? E, isso aqui não tá legal, gente, tô te dando feedback. A partir do segundo ele quer mudança. Sim. Né? Então... A gente não espera 5 minutos o Uber, imagina exatamente. 2 vezes o erro. E o digital hoje, principalmente, né? A gente carregou uma página ali em 10 segundos você achou uma eternidade, né? Então o consumidor ele quer tudo muito rápido hoje e você tem que estar lá para atender. Então o dado ele é essencial para que você faça isso realmente com rapidez. E até continuando o pensamento do Diego, né? Sem o dado você não consegue tomar decisões assertivas. A dificuldade que existe, eu acho que no varejo, de forma geral, pelo menos na sua origem, algumas empresas evoluíram muito bem nesse processo, assim, tudo nasceu muito em casa, com pouco recurso. O varejo, toda loja já foi pequena, todo grupo já foi pequeno, né? E isso é uma evolução muito significativa, com um esforço, às vezes, associado até com pensamento. Porque, assim, hoje a gente fala de inteligência artificial. Tá, o que você precisa para inteligência? Precisa de uma questão de dados estruturados. Tá, mas para que você precisa... Se você começar a querer fazer isso hoje, você vai ter que começar a estruturar RP, você vai ter que começar a estruturar uma série de coisas. As empresas que já têm esse pensamento a longo tempo, olha, eu tenho aqui que estruturar meus dados, as coisas não podem ser erradas, eu tenho que ter uma camada de dados muito confiáveis. Quando uma controladoria pedir uma informação, meu comercial pedir uma informação, ou alguma outra área, o número tem que ser exatamente o mesmo. Eu preciso ter o rastro do cliente, não departamentalizado, mas o rastro do cliente de uma forma corporativa. Porque quando eu for integrar esses dados, seja com minha plataforma de e-commerce, seja com app, seja com uma ferramenta de CRM, as classificações do cliente, por exemplo, tem que ser exatamente a mesma. Eu não posso ter um relatório de CRM numa plataforma
qualquer, seja, enfim, Salesforce, Insider, e aí vai, falando uma coisa, um e-mail disparando de outra forma, a minha loja falando para esse cliente de uma outra forma, seja em termos de classificação, seja em termos de volume total que essa pessoa compra, e tudo isso respeitando a LGPD. Então, você construir isso em camadas muito sólidas é fundamental. Porque assim, você leva para o Data Lake, você está levando o quê para o Data Lake? Né, o cliente tem que ser um só. Para a empresa inteira tem que ser um só. Aí sim você começa a aproveitar muitos dados. Eu acho que tem muita empresa que está querendo nadar um pouco nessa camada, com uma dificuldade pré muito alta, porque é muito desestruturado. Sim. E aí, infelizmente, essas empresas são as empresas que vão sofrer um pouco mais, ou eventualmente, que é o que risco maior, tomar decisões equivocadas porque as informações são ímpares. Elas não... de um lugar é uma coisa... o gerente do e-commerce tem um número lá. O meu pessoal do faturamento tem outro, meu pessoal financeiro tem outro. Qual que é o certo? Não, depende do ponto de vista. Não existe depende do ponto de vista. O ponto de vista é sobre o cliente. A lição aqui é, se você não tem os dados estruturados, corra para estruturar. Né? Absurdamente, porque a IA já está aí. Você já tem ferramentas de inovação, existe naturalmente de uma euforia, né? Sim. Em algum momento eu estava até vendo. Realidade, né? Eu estava vendo um pouquinho um gráfico do Gartner que falava um pouquinho que isso começa a cair num vale ali de desilusão de muitas empresas, né? Que você começa a olhar e falou, tá, não me resolve tudo, mas me resolve muitas coisas. Então a gente está nesse momento, mas você só participa desse momento se você tiver uma camada de dados muito confiável e sólida. Sim. Concordo plenamente. E até para a IA funcionar, você precisa ter o dado estruturado, porque senão a IA não faz nada sozinho, né? Nada. Vira um AI, né? Não IA, né? Essa é boa. A gente está se encaminhando para o final. Na minha conta aqui temos 3 minutinhos. Eu queria perguntar para vocês o que vem por aí. Porque esse é um evento que fala de tendência, do que a gente está fazendo agora, mas a gente fala bastante do futuro, né? Então, na visão de vocês, o que vem por aí na experiência do cliente? Olha, Ale, eu acredito muito que os próximos... primeiro a gente precisa resolver essa questão de onde eu coloco a inteligência e de que forma eu aproprio essa inteligência para que ela beneficie o cliente. Eu acho que ainda está numa camada de benefício dos processos, assim como foi a omnicanalidade lá atrás. Então, assim, eu pego o NPS, eu reclassifico ele, eu pego isso, eu reclassifico... Tá, mas em que momento isso chega para o cliente entender que ele teve um grande ganho? Eu acho que isso é um desafio. Um outro desafio, talvez a menor prazo, eu até vi uma apresentação sua lá que você mostrou o celular e tudo mais, é essa unificação em plataforma. Porque assim, o que você às vezes encontra no mercado? Muitas empresas eficientes, e eu acho que de certa forma a gente tem um nível de eficiência, eu falo pela Shoulder, eu tenho todos os conceitos. E eu tenho conceitos assim, poxa, você tem a vida do cliente na palma da mão? Tenho nesta aplicação. Você tem a vida de cliente no PDV? Tenho nessa outra aplicação. Você tem um processo onde você faz o shipping, o pick-up ali, tenho nessa outra aplicação. Então, ainda nós temos um modelo que para resolver, eu preciso de um ecossistemas aportando isso. Não é um sistema. Então, eu acho que próximos passos evolutivos, eu acho que nos Estados Unidos já tem cases nesse sentido. Eu acho que você começar a ter na palma da mão uma única ferramenta, a solução para o vendedor responder de uma forma muito rápida e consolidada as perguntas do cliente. E aí pode ser operacionais, pode ser de gosto, pode ser sobre status gerais, ou pode ser uma predição, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que o próximo caminho, ele está muito alicerçado ao uso da inteligência, não beneficiando somente a empresa, né? Eu acho que tem também da empresa. A gente estava fazendo um trabalho recentemente, que assim, todo mundo fala que o clima está uma maluquice. Mas a gente estava olhando e falando, cara, tudo bem, o clima está uma maluquice, mas os Estados Unidos conseguem prever furacão. Sim. O Japão consegue prever terremoto. Eu não tenho a informação, ela não existe. Então, assim, trazer essa informação para um data lake estruturado vai gerar resultados significativos para nós. Então, esses são próximos passos. Agora, eu preciso tentar coordenar isso também com benefícios para clientes. Muito legal. E você, Diogo? Muito parecido, na mesma linha. Eu acredito que realmente essa unificação e ter tudo dentro de uma base única cada vez mais será importante e para os dois lados, né? Para o cliente,
ele realmente ter toda a experiência ali com a marca em um único lugar, entender que em qualquer ponto ele está sendo atendido, e por mais que a gente tenha nessa digitalização do mundo, home office, a gente podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Estamos aqui, mas agora passando para várias pessoas também, mas apesar desse contato virtual, eu vejo o cliente cada vez mais querendo estar próximo também da marca, né? Se sentindo também parte daquela marca, né? E cada vez mais querendo estar por dentro do que está acontecendo. Então, ter essas informações unificadas, elas vão garantir com que eu consiga prover essa experiência para o cliente. Legal. Cada vez mais, né? Muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado por ter participado desse Wakecast. É sempre um prazer estar com vocês aqui. O pessoal que está assistindo também, obrigado por ter assistido esse episódio. De novo, o convite para assistir outros. Compartilhem com seus amigos. Obrigado e até a próxima.